Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, nessa edição número 88. Eu sou o Samuel e sou aqui sempre eu e o Alexandre Ferreira também, né? E o Instituto Biosegredo estamos sempre criando, gerando esse espaço para que vocês possam acessar convidados, autores, comunicadores, pessoas que realmente atuam e trabalham com o desenvolvimento da sua consciência em diversos campos da vida. É isso mesmo. O programa Consciência Próspera tem o apoio do Instituto Biosegredo e na parte técnica Alexandre Ferreira do Ale Production. É você que procura aí fazer gravações de vídeos, de cursos. Fala com ele que ele é produtor de áudio e vídeo, Alexandre Ferreira. E nós trouxemos aqui uma mensagem para você nesse segundo bloco da edição número 88. O processo evolutivo neste planeta, em seus vários níveis, planos e dimensões, são movidos pelas relações. Mas será que percebemos isso? Temos algum tempo para ouvir o que o outro diz? Ou estamos presos às nossas próprias especulações? É uma reflexão que a gente traz aqui nesse segundo bloco. Como é que está o nosso acesso às informações que nos chegam? Será que a gente já chega já com um copo cheio e não deixa as pessoas expressarem o melhor que existe nela, ou a qualidade, as riquezas que ela tem? Isso também é uma das qualidades que a gente gosta de compartilhar aqui no Consciência Próspera. Saber, ouvir o que os nossos convidados têm a dizer sobre os temas que a gente adiciona aqui no programa, alguns temas que eles trazem, porque eles, na realidade, cada convidado é uma joia, é uma pepita de amor, é um ser cheio de vida que pode nos inspirar de alguma forma e ajudar a aumentar a nossa visão de mundo. E a convidada que nós trouxemos é a autora do livro Celebrando a Jornada do Herói, Adélia Rio de Souza. Ela recentemente lançou esse livro Celebrando a Jornada do Herói, que é o tema desse bloco do programa Consciência Próspera. Tudo bem, Adélia? Tudo bem, Samuel. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Muito bom. Obrigada muito bom. pela oportunidade. É um prazer recebê-lo aqui. E é um prazer também a gente ter essas interações. É muito importante e interessante observar como as redes sociais e como esse campo, a gente estava falando no bloco anterior sobre campo morfogenético, campo de consciência, faz com que as pessoas se encontrem, como que essas redes sociais também facilitam esses encontros, não é verdade? Com certeza. Muito bem. Adélia, o que é a jornada do herói? Bom, a jornada do herói é a jornada da consciência. O grande tesouro que os heróis buscaram e buscarão sempre. Uhum. Então, nós ansiamos por consciência. E existe em nós uma força que nos impulsiona em direção à aquisição dessa consciência. Nos estimula, seria o arquétipo do herói. Esse arquétipo é que estimula a gente a progredir, a melhorar, a fazer um outro movimento na nossa vida, é isso? Sim, é enfrentar desafios. Enfrentar desafios. É. E uma vida como a nossa... cheia de desafios, graças a Deus. Isso muito mesmo. Bem. A Adélia, ela é psicóloga clínica, também é psicologia yogiana e sistêmica, né? Sim. Que atua também com esses estudos da alma, né? E tem atuado. E me diz, Adélia, quais são as fases, como é que você observa as fases da jornada do herói? Então, eu vou falar sobre o ponto de vista junguiano. Do ponto de vista junguiano. Okay. Então, essas fases são, primeiro, a participação mística. Participação mística é a primeira fase. A primeira fase do desenvolvimento da consciência. Da consciência, entendi. Nesse estágio, é como se a criança, isso costuma chegar até os 7 anos, mais ou menos. É como se a criança estivesse ligada à fonte maior, ao infinito, a Deus, enfim. Uhum. E só que é uma ligação ainda de forma inconsciente. Isso explica as nossas crianças soltarem umas pepitas de vez em quando. E você fala, meu Deus, de onde ela tirou isso? Então, elas são o veículo divino e nós acolhemos. Mas é participação mística porque é totalmente inconsciente. É uma coisa bem interessante. Essa semana eu ouvi uma mãe falando sobre uma criança de 4 anos de idade que falou assim, olha, eu sou de lá, é da onde? Das estrelas. E tem realmente nessa faixa, elas comentam essas coisas. E eu também me lembro da minha época, como
menos de 7 anos, já conversavam com as estrelas. E o melhor de tudo é que elas respondiam, dos 7 também, 8 anos de idade, elas respondiam também essas perguntas. Então, é um contato realmente místico nessa primeira fase, né? Totalmente místico. E daí vem a segunda fase, que é um pouco de cair no vazio. Cair no vazio, como no caso do nosso amigo. O que aconteceu? Eu não me sinto apoiada, amparada por nada. Onde eu estou, como estou, é um medo que parece tomar conta da criança, é mais ou menos lá pelos 7 anos. Isso tudo, essa, entre aspas, queda desse mundo maravilhoso, divino, acontece a nosso benefício, porque nós precisamos de desenvolver consciência, ou seja, a jornada é feita conscientemente. E é um tempo que nós nos sentimos como se estivéssemos nus, desamparados. E o que nós começamos a fazer? Umas carinhas. Tipo, nós inventamos uma porção delas. Diversos papéis. Diversos papéis, personas, como é chamado cientificamente, enfim. É a forma que nós temos de enfrentar o mundo. E é uma época sofrida, de muito medo, de muita crise, de muita insegurança. E, enfim, essa é uma fase primeira do desenvolvimento de consciência. Porque a anterior realmente é uma celebração. Né? Ela já está vivendo no mundo, né? Aquele mundo que as pessoas falam que é o mundo da fantasia. Ela gira e está girando em outro mundo, em outro planeta. Exatamente. Então, de repente, ela cai na real. Opa, peraí. E agora? Bom, e de repente vem uma terceira fase, que é a identificação da sombra. Tem uma idade específica para essa fase ou não? Olha, a segunda fase, ela pode abarcar uma vida inteira. Na segunda fase, a pessoa fica lá. E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu faço uma metáfora dessa fase com a história do patinho feio. Sim, como que você correlaciona? Eu faço assim, o patinho feio, ele vive e passa por vários lagos até ele se ver como cisne. Então, é uma grande jornada do patinho feio, igual a jornada humana. Então, inicialmente, ele precisa desenvolver vários papéis e meio que se complementar, porque ele ainda não sabe quem é. Ele não tem uma identidade. Então, ele procura os iguais. Então, esses iguais, a metáfora é, assim como o patinho feio procura lagos, nós procuramos lagos também. Nós precisamos de continente, nós precisamos de proteção, nós precisamos de segurança. E essa segurança ainda não está em nós. Então, estão nos lagos ainda. Bem, e nós escolhemos esses lagos por valores religiosos, profissionais, ideológicos. Sim. E esse é o problema. Você pode se tornar refém de um desses lagos, desses valores, dessas personas, e ficar lá. Então, entre aspas, o número que eu vou dizer, mas digo, eu estou dizendo a partir de uma experiência de mais de 30 anos. Sim. 90% das pessoas estão nesse segundo estágio, procurando lagos para se protegerem, para sentirem um pouco de paz, de segurança, e o lago é fora, não está aqui dentro ainda. Que é com os 10% da humanidade, que sai, que quer procurar, já seria outra fase, então, sair... Isso, de repente sair desse lago. E tudo vem a partir de um movimento, vamos dizer, cósmico, através da sincronicidade. Então, vem alguma coisa que te força a perder o pé daquela situação, daquela zona de conforto que aquele lago propiciou a você. E daí você cai no mundo, ou seja, cai em você mesmo. E esse aí é o começo da identificação da sombra. Ou seja, quais são os meus medos, o que eu faço para sair deles, para ter autonomia, coragem, fé. Uma pergunta bem interessante que me vem à mente é isso, né? Como que a gente, nesse mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, podemos lidar com a nossa sombra? O que é a sombra e como lidar com a nossa sombra? Então, a sombra seriam, entre aspas, os nossos defeitos. Aquelas características nossas que nós detestamos, abominamos e escondemos. Agora, existe hoje, em toda parte, uma nova luz sobre a sombra. É que ela contém
em seu germe, em sua raiz, as sementes do contrário. Por exemplo, o medo tem o que no seu bojo? A coragem. A mesquinhez, por exemplo, que é uma sombra conhecida. Temos a generosidade e por aí vai. Em todo momento eu concordo em gênero, número e grau com o colega que veio antes. Sim. No momento que você aceita a sombra, você já começa a sua transformação. E esse é o grande desafio da jornada do herói, porque a sombra é o pilar da sua identidade. Sem sombra você é um robô, porque você vive na persona representando, né? E aí é que nós precisamos ser verdadeiros, ousar ser nós mesmos. E aí depois tem uma outra fase, qual seria então, a terceira fase, a quarta fase, seria a integração dos opostos. Aí vem a minha luz e a minha sombra, o meu consciente e o meu inconsciente. Todas as polaridades, elas precisam se juntar, se unir. E esse é mais um tempo. Integração de partes, integração de forças. Você vai trazendo para o seu núcleo interno, para a sua identidade. É isso que vai te fortalecer. E vai um dia te dar autonomia para estar no mundo. E de repente vem a quinta, que é já nesse momento o ego. O ego vem na quinta fase. Porque as pessoas confundem ego com personas. Por exemplo, nossa, fulano tem um ego tão... Não, ele tem uma persona muito bem construída. Porque o ego mesmo se sustenta na verdade, nesse pilar de sombra e luz, de todos os opostos que começam a se unir. E de repente nós temos um ego. Terminou a história? De repente vem o último capítulo. É você juntar, ligar o ego ao self, que é o arquétipo da totalidade. Ou seja, é o divino, é o retorno. É aquela situação inicial, mas com consciência. E esse é o grande objetivo do ser humano. Você falou sobre ego, e uma das perguntas até que a gente trouxe aqui na pauta é o que seria a individuação e quais as formas de lidar com essa individuação, né? Tá. Então, a individuação, a etimologia da palavra traz indivíduo e ação. Então, individuação, a ação de se tornar indivíduo. Você não se torna o indivíduo por osmose, por imitação. Tudo isso você pode até imitar inicialmente, você tem ídolos, modelos, são necessários e fazem parte da jornada. Mas uma hora você tem que criar, viver suas experiências. É isso que é o fortalecimento do ego. Viver as suas experiências. Então, é recomendável então as pessoas terem mesmo essa postura de individuação, de se assumir as suas qualidades, se assumir também os seus defeitos, as suas sombras, a sua forma de lidar, o seu comportamento como sendo o real. O real. Mesmo que algumas vezes incomode outras. Sim. E esse é ousar ser você mesmo, né? Porque às vezes nós somos ainda tão frágeis egoicamente, que nós não peitamos uma situação. Não, você disfarça aqui, mas enfim. Agora, você perguntou sobre as formas de lidar com esse processo de individuação. Então, a individuação, ela vem a partir desse arquétipo tão poderoso do herói, que você só tem uma escolha. Ou você cresce ou você cresce. Ou cresce ou cresce. Ou cresce ou cresce. Então, num primeiro momento, você cresce, mas de forma inconsciente. Sim. Tudo te leva, te empurra e você vai atabalhoadamente, enfim, mas você cresce. Agora, num segundo momento... Tem uma frase que fala, né, que tem uma frase que é uma piada que tem uma verdade, né? Diz que até um chute na bunda faz você ir para frente. Com certeza. Com certeza. Então, no segundo momento, você já sabe de algumas coisas e você opta pelo crescimento de forma consciente. Você fica atento a todas as oportunidades e você vai crescendo, porque esse é o destino do ser humano. Agora, tem uma terceira fase. Sim. Que por mais que você faça, parece que alguma coisa parou. Parece que alguma coisa cristalizou e você não consegue enxergar, e nessa hora nós somos ajudados
eu acredito, pela graça divina. E será que nesse processo, ou nesse terceiro ponto, não é aquelas pessoas que passam por um processo, por exemplo, de depressão? Olha, a depressão é uma parte do processo fundamental, maravilhosa. A depressão é a descida no inconsciente. E você não vai, é como se fosse um pequeno renascimento, porque nós temos vários, né? Então, o primeiro pequeno renascimento, você precisa descer até as profundezas do seu inconsciente para voltar com carga nova de luz, de energia, de amor, enfim, e fazer um outro movimento de expansão, enfim. Então, essa graça, ela vem como um presente da sincronicidade. De repente você lê um livro, de repente você escuta uma palestra. De repente está aí na internet e vê um vídeo como esse, e agora falas da Adélia, pode estar despertando. Qualquer. De repente você fala, eureka, era isso. E esse presente da sincronicidade, ou graça divina, ele tem uma carga energética tão grande que ele faz o movimento. Você flui de novo. E isso tudo são bênçãos, né, que nós merecemos. A grande bênção da gente estar a todo tempo se transformando, mudando, crescendo, desenvolvendo como ser humano, né? Uma das coisas que a gente pode pensar também nesse nosso momento atual é a questão dos ritos de passagem. Como é que você vê os ritos de passagem na atualidade, principalmente nessa forma de lidar com essas mudanças todas? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Então, os ritos de passagem, eles funcionam como alavanca. Como se fosse essa graça divina. Uhum. Por quê? Porque você se dispõe a partir de um ritual que você monta, ou outros montam para você, com cantos, danças, histórias, o que quer que seja, você constrói o seu ritual. E você tem a oportunidade com ele de se despedir daquela sua história que precisa ficar para trás. Honrar aquilo que você já viveu. E se esvaziar para estar pronto para a nova experiência. E às vezes o que acontece? Você fica andando em círculos a partir de uma situação X, sem nunca ter força para finalizar, abençoar e seguir em frente. Eu acredito atualmente muito em ritos de passagem. Sim. Eu estive num congresso em 2008 no Havaí. O tema foi ritos de passagem. Ritos de passagem, que bacana. E foi muito bonito ver jovens, anciões convivendo e trocando histórias. E nós precisamos muito disso, né? De modelos que falem, a vida vale a pena. Ouse, faça, siga em frente. Você falou que teve lá no congresso no Havaí, e eu vou relacionar até com a próxima pergunta. O que são os kahunas? Explica para o nosso amigo também, que tem a ver com essa sua viagem. Tá. Então, os kahunas, eles são os transmissores do conhecimento Una. São ditos sacerdotes. E o conhecimento Una, o que é? O conhecimento Una, ele tem o seu maior intérprete, o estudioso, o Long. Então, o Long foi estudar e teve a sorte de conhecer pessoas que já estavam nessa pesquisa, o Dr. Brigham, há mais de 40 anos. Então, passou para ele um pouco já, muito já da história Kahuna. E, em síntese, o grande objetivo Kahunas é a união dos eus, do ser humano. Quais são os eus na concepção Kahuna? Então, o eu básico, o eu emocional, sim, o eu médio e mental e o superior. Ou seja, isso tudo há muito tempo atrás, antes que a psicologia soubesse. Sim. Formatar, eles já tinham a ideia, já tinham essas percepções. Então, a individuação, o Jung sistematizou cientificamente. Mas você vê nos Kahunas a necessidade de integração como alguma coisa que era a saúde do ser humano e a harmonia. E o grande objetivo é passar essa harmonia, conseguida a partir da integração dos eus, para o cotidiano. Então era simples. E nós sabemos hoje quão difícil e demorada essa simplicidade toda. Existe alguma prática Kahuna para o desenvolvimento de uma prosperidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Existe alguma prática para esse desenvolvimento da prosperidade? Olha, os Kahunas eram povos muito simples.
Sim. E eles colocavam como lema: servir para merecer. Servir para merecer. Servir para merecer. Então eles acreditavam que você servindo, você preparava o seu subconsciente para que ele achasse que você era um merecedor. E a partir disso você só podia esperar por coisas boas, abundância em todos os níveis, porque era seu por direito essa conquista. A gente falou há pouco sobre sombra, né? Sim. E falou sobre sombra e falou sobre o processo de mudança, que ele tem aquelas qualidades que são os seus opostos. Então, é possível realmente a gente iluminar a sombra? Mas, com certeza. E hoje, mais do que nunca, eu não sei se você já ouviu, claro que já ouviu, de uma técnica dos kaunas, ou Ho'oponopono. Ho'oponopono. Nossa, isso hoje é um presente para nós, para a humanidade. Tipo, o perdão, o amor, a aceitação. E principalmente isso, tipo, eu abençoo e peço perdão dos defeitos que eu vejo em você. Olha onde caminhou a consciência da humanidade, por você ter compaixão pelo erro do outro e se perdoar por isso, fazer se perdoar. E nesse momento você está trazendo luz para a sua sombra e para a sombra do outro. Isso é uma coisa interessante, que tem até aquele médico que, mesmo sem olhar e sem ter contato com presidiários, né, conseguiu transformar toda uma penitenciária. O Dr. Lin, sim, era psicólogo. Que era psicólogo. E ele fez... Sim, e ele nunca viu os detentos lá, os doentes mentais. Ele abençoava pelo prontuário. Ou seja, ele pedia perdão porque ele estava vendo aquela violência, aquela maldade naquelas pessoas. E ele se purificava. E como que você recebeu esse chamado de você escrever esse livro Celebrando a Jornada do Herói? Como é que foi esse seu chamado aqui? Tá. Um dia eu estava dirigindo uma meditação. E nesse dia só tinha um menino na meditação, o Paulo. E o restante era tudo meninas? Não, só tinha ele. Não tinha mais ninguém. Só ele. E eu fiz um exercício de visualização criativa do Assagioli, O Despertar da Rosa. Então fui colocando uma rosa, as pétalas, né? E de repente eu falei, e no meio dessa rosa você verá um símbolo. Algo vem para você como um presente. Na minha rosa apareceu um livro. E eu conversei com o meu inconsciente nessa hora. Eu falei, mas que livro é esse? Daí o meu inconsciente respondeu, é um livro de sabedoria. Eu falei assim, como assim um livro de sabedoria? Eu falei, bom, conversando depois com o Paulo sobre a imagem, eu falei, eu acredito que todo autor pretenda passar algum tipo de sabedoria. O simples fato de escrever uma experiência revela um pouco de sabedoria. E esqueci. No dia seguinte, eu visitaria uma editora. E a dona da editora estava em reunião com a dona hoje dessa editora, Riema. Era outra editora, a Totalidade. E essa moça, Riema, estava junto. Sim. E a dona da editora Totalidade conversava com a Rose. De repente abriu a porta e elas me viram. É você. Eu falei, eu o quê? Você que vai escrever o próximo livro. O livro da visualização caiu na minha frente. Eu falei, não, de jeito nenhum. Nossa! E foi assim. Que surgiu. E, sim, e para mim foi uma oportunidade realmente de celebração. É porque é interessante, porque a gente no nosso contemporâneo, no nosso dia a dia, a gente afobado por conta de metas e coisas que vai se alcançar, a gente esquece de fazer uma coisa importantíssima que é celebrar, né? Celebrar. Então, celebre todos os acontecimentos da sua vida. Os bons e os não tão bons. Os bons, que maravilha. E os não bons são um acréscimo sempre. É verdade. Não tem como não celebrar. A gente já está chegando aqui ao finalzinho do programa. Eu pedi para a nossa convidada aqui, Adélia Rio de Souza, para estar passando a sua mensagem final aos nossos amigos internautas. Por favor. Vou
repetir então o que eu acabei de falar. Celebrem a vida. Celebrem todos os pequenos e os grandes acontecimentos da sua vida. Dê significado, dê importância e se alegre. Muito bem. A gente agradece, a gente fica muito alegre, celebra a sua presença aqui no programa Consciência Próspera, trazendo também a sua sabedoria através do livro Celebrando a Jornada do Herói. Agradecemos de coração sua presença aqui. E agradecemos também você que está aí acompanhando a gente via internet, via redes sociais, e convido você a indicar esse programa para os seus amigos, compartilhar aí com eles, fazer os seus comentários e sugerir também quem que vocês gostariam. Se estiver ao nosso alcance, a gente com certeza vamos trazer aí alguém que você queira indicar para estar aqui presente no programa Consciência Próspera. Celebre a sua vida, celebre o seu dia, celebre tudo que você pode celebrar, como nossa convidada mesmo disse. E eu aqui nós vamos terminar aqui nosso programa celebrando o apoio que a gente tem no Instituto Viu Segredo e também o apoio do Alexandre Ferreira aqui na parte técnica, e celebrando por você estar assistindo esse programa, porque se você não estivesse aí, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, porque isso é feito para você. Então eu celebro isso. Uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima vida. Fique sempre com nossos programas Consciência Próspera e um beijo de luz no seu coração.